justiça. Ele primeiro promove, depois ele procura. Ele promove o que não sabe e procura o que não encontra. Por quê? Porque ele não tem nenhum compromisso com justiça. Isso vale. Ah, Paulo, mas você bate muito no juiz, eu ouço muito isso. Eu bato no professor público também, senhor. Nós somos os 5 mortos. E os advogados? O advogado ele não é advogado público, privado. O advogado é que deve ser o agente transformador da sociedade. Porque o advogado não tem compromisso com a lei. O advogado, o compromisso fundamental dele é com direitos que não se confundem com a aplicação da lei no caso concreto. O compromisso do advogado é com princípios. Basta você ver o seguinte: no júri, o promotor adora dizer, eu represento a sociedade. Eu digo, só se for dos nazistas incógnitos. Porque não há nenhum compromisso. Aliás, o Ministério Público, ele deve existir na área criminal e na área de direitos difusos, porque não há titularidade específica. Todo o resto é inútil. Tinha que reduzir até 2/3 do que é o quadro do Ministério Público hoje. Caro para o país e desnecessário. Promotor, juiz, marido e mulher brigam na justiça. O que o promotor tem que se meter nisso? Não chega o juiz. Promotor, às vezes, cheio de troca, 5 pessoas alimentícias, brigando por 10 mulheres. Ainda vai lá para dentro do processo, está conselho no conflito dos outros. Quando não consegue resolver o dele. Quando eu fiz o meu divórcio, a minha mulher falou assim, ó, virou para o juiz, tudo bem, não precisa constar nenhuma pensão alimentícia para os filhos, porque nós já estamos separados há 7 anos e ele honra todos os compromissos com os filhos, com a casa, não tem nenhuma queixa, não precisa constar de nada. É proibido. Eu não vou concordar com o divórcio se não tiver uma pensão fixada para as crianças dos menores. E eu tinha sido advogado dela na vara de família contra o marido dela, que era procurador da República. Eu olhei para a cara dela e falei assim, olha só, eu acho que você está vendo o divórcio errado, presta atenção. Não há conflito. A justiça, não temos conflito nesse ponto. A justiça só intervém quando há conflito. Se não tem conflito, aí a duras penas ela concordou. E assim está até hoje. Eu dou tudo que pode ser dado, tudo que precisa, e não há nenhuma queixa, nenhuma reclamação de pensão alimentícia, de nada, absolutamente nada. Em compensação, as outras pululam, né? Mas tudo bem. Nem tudo é um mar de flores. Por que justiça, irmãos? E aí, o juiz, que é essencialmente conservador, o promotor, que é essencialmente conservador, e o advogado, que se verdadeiro, é essencialmente revolucionário e transformador. Não o advogado que a gente está formando. O advogado que a gente está formando, não. Nós estamos formando advogados que vão ser juízes ou promotores ou defensores públicos medíocres para prestar uma jurisdição medíocre, o ordenamento jurídico cada vez mais medíocre, e o objetivo deles é cada vez serem mais reconhecidos e, se possível, mais ricos. Porque ficar rico com talento é difícil, né? Dá trabalho. É igual o cara bonito. O cara bonito, sarado, a natureza já privilegiou ele, o que ele faz? Todo mundo quer ser diferente, todo mundo quer ser distinguido. Então, já que eu nasci com esse corpo sarado, esse rosto bonito, eu vou investir nisso. Agora, se transformar numa pessoa culta, agradável, inteligente, preparada, isso 4 horas de academia não basta. Isso é um projeto de vida toda. Meus amigos sarados, enquanto eles passam correndo assim, na área do flat que eu estou morando, assim, de sacanagem, pega um livro e joga assim em cima dele. Vai explodir! Eles veem o livro com uma granada. Para eles é uma granada. Então,
contexto, surge esse ser espetacular que é o advogado. Quando a sociedade não se organiza o suficientemente, quando ela não tem uma distribuição de bens e serviços minimamente compatíveis com a dignidade da pessoa humana, você consegue fazer obras faraônicas. Quando você vê como é que é difícil estabelecer o que é a justiça, você consegue gastar alguns trilhões de dólares para perfurar a 4, 5 mil metros de profundidade no mar, para ganhar dinheiro daqui a 10, 15, 20, 30 anos, mas você não consegue dar uma moradia minimamente decente para cada família pobre nesse país. No meu ideal de justiça, o petróleo precisa. Pega-se uma cidade, não uma cidade como Gramado, obviamente, mas até Porto Alegre, que é uma das melhores capitais do país. Você já tem uma população de periferia passando por privações e gasta-se fortuna duplicando estradas. Porque tem que incentivar a indústria do automóvel por causa do imposto que gera. Esse é o ideal de justiça? Para mim não é. Por quê? Porque o ideal de justiça tem que partir de uma concepção. Ou você parte do indivíduo ou você parte do coletivo. O ideal de justiça que se tem no ordenamento jurídico brasileiro é o ideal de que a justiça é formada pela soma das justiças individuais. Eu tento ser justo com o Manuel, porque também seria justo com o Joaquim, com o Antônio e com o Pedro. E a soma dessas justiças individuais forma uma justiça global. Isso não dá certo. Eu penso o contrário. Eu primeiro tenho que assegurar a todos saúde, educação, transporte, moradia, alimentação. Todos têm que ter um mínimo de dignidade da pessoa humana. E depois a gente vê quem pode mais, quem merece mais. Então, primeiro eu faço justiça ao todo. E depois eu penso nos individuais para tentar resolver cada composição. Então, justiça, que a gente já não sabe o que é. O juiz diz de justiça, nada entende. É tão abstrato que você pega assim, vai no fórum, a toda ideia de se apropriar de palavras caras à sociedade, que tem promotor de justiça, que diz assim: a justiça pública, por seu promotor, veio oferecer denúncia. Pô, se a justiça acusar alguém, o cara tem que ter Jesus Cristo como defensor. A justiça pode acusar alguém. Você vê que o americano já não faz isso. O americano chega lá e diz: o Estado de Massachusetts contra o cidadão fulano de tal. É o Estado, não é a sociedade. Mas, o que conta? Nessa parafunda, os juízes, que são os semideuses, onipresentes, oniscientes, que querem ser um homem que tem um monopólio de ser justo, de fazer justiça, que é naturalmente autoritário. Ninguém pode, no plano filosófico, dizer assim: o sonho da minha vida é ser juiz, porque o juiz, ele tem um lado sádico. Não existe empate em demandas. Ele vai sempre fazer mal a alguém. Promotor, então, nem se fala. Aliás, promotor não faz bem nunca. É igual o vento encanado, como dizia o Roberto Lira. Nunca. Mas tudo bem. Mas é preciso saber o que você está fazendo. Até para minimizar as graves consequências do seu comportamento. Eles façam justiça. Eu promovo a justiça. Aí vem o advogado. Ah, o advogado é o inimigo de todos. O advogado, principalmente o advogado criminal, que é o que nós somos e que eu espero que muitos dos senhores sejam. O advogado, quando você tem um crime que causa uma grande repercussão, que há uma publicização enorme em torno dele, aquele crime emociona como se fosse alguém da nossa família. Você vê aquele crime, você dói, é como matar o seu personagem